O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa, que é tradicionalmente conhecido como o Domingo do Bom Pastor, justamente porque todos os domingos, todos os 4º domingos da Páscoa, nós lemos esse Evangelho segundo São João, no capítulo 10º, em que Jesus faz essa grande declaração: Eu sou o bom pastor. A figura do pastor, ela é muito cara nas Sagradas Escrituras. Nós já vemos o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E Jesus então se identifica como o pastor que é Senhor. E é interessante nós observarmos essa imagem do pastor e vemos o que ela significa, né, no cotidiano das pessoas. Aqui no Ocidente nós não temos uma imagem muito clara, porque a figura do pastor ela não é tão comum, tão frequente, né? Aliás, nós não vivemos mais numa época agrícola, mas no Oriente a figura do pastor ela era muito normal, né? Muito frequente. E isso era uma coisa que as pessoas estavam habituadas a ver. Mas não só isso. Na cultura do Oriente, todo o serviço de chefia, ou seja, todos aqueles que tinham o encargo de cuidar de alguém, ou, né, de supervisionar alguém, eram considerados como pastores. Por isso, os chefes, tanto os civis como os chefes religiosos, eram chamados também de pastores. Mas o grande problema é que muitas vezes esses pastores eram maus pastores. E é interessante essa contraposição que Jesus faz entre o pastor e o mercenário. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, ou seja, o pastor é aquele que verdadeiramente tem cuidado. Aqui nós precisamos observar também o símbolo da ovelha. A ovelha é um animal muito
simples, um animal muito indefeso, um animal que necessita de todos os cuidados, né? Se nós formos olhar um rebanho de ovelhas, se não existe alguém que está o tempo todo, né, cuidando delas, as direcionando, elas rapidamente se dispersam, ou se adoecem, ou ferem, ou se tornam vulneráveis à ação dos predadores. O pastor, então, é aquele que cuida dessas ovelhas. Mas existem os maus pastores, que são aqueles que não estão interessados em cuidar das ovelhas, mas somente usufruir daquilo que elas podem dar, né? Da lã, do leite, da carne. E esses são os que Jesus chama de mercenários. Jesus faz então uma grande contraposição entre o bom pastor e o mercenário, entre aquele que dá a vida pelas ovelhas e aquele que não se importa, que abandona as ovelhas e foge quando vem algum predador, quando o lobo se aproxima. Jesus diz isso porque ele faz uma menção, né, implícita àquilo que foi a denúncia do profeta Ezequiel. Deus, por meio do profeta Ezequiel, ele denunciou os maus pastores, os pastores que se apacentam a si mesmos. E ali ele exorta então que os pastores sejam verdadeiramente pastores, ou seja, cuidem do rebanho. Mas Jesus tem algo ainda além dessa realidade dos pastores que simplesmente cuidam. Jesus dá a sua própria vida pelas ovelhas. E aqui nós vemos que existe então uma configuração com aquilo que é o Cristo vítima, o Cristo Cordeiro. Esse pastor, que é o bom pastor, que é o pastor Senhor de todas as coisas, ele se faz também vítima por amor a nós. Então é o pastor Cordeiro. Ou seja, esse pastor ele se identifica com as suas próprias ovelhas, né? O cordeiro ele é da mesma espécie das ovelhas. Então Jesus se identifica e dá a sua vida pela salvação das ovelhas. E aqui nós vemos esse grande mistério da encarnação. O que acontece na vida de Cristo? Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é um com o Pai, ele é o próprio Deus. Mas ele se encarnou, ou seja, assumiu a condição humana, assumiu a fraqueza humana e deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a vida. Ou seja, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado, aquele que entregou a vida por nós, morreu para que nós tivéssemos a vida. Então essa é a essência do bom pastor, do verdadeiro pastor. Aquele que sabe que possui a vida em si, mas se despoja da sua vida para que o outro viva. Essa é a imagem do pastor verdadeiro. Essa é a imagem daqueles todos que devem ser pastores. E é importante nós lembrarmos isso porque hoje a igreja reserva uma oração especial, uma prece especial para os pastores, ou seja, para aqueles que fazem parte da hierarquia, para as vocações sacerdotais e religiosas. Em primeiro lugar, aqueles que devem ser pastores são os membros da hierarquia da igreja, os sacerdotes, os presbíteros, os padres e os bispos. E nós precisamos nos configurar a Cristo bom pastor, ou seja, nós precisamos aprender a dar a nossa vida como Cristo a deu pelas suas ovelhas, como Cristo a deu por nós todos. Porque caso contrário, se não houver essa identificação com Cristo Cordeiro, que se imola para que os outros vivam, nós corremos o grande risco de nos tornarmos verdadeiros mercenários. Infelizmente, essa é uma coisa muito presente em muitas épocas da história, né? Como eu disse já na época de Jesus, ele mesmo denunciava os maus pastores, os doutores da lei, os mestres da lei, aqueles que eram obrigados a pastorear, pelo contrário, né? Eles colocavam pesados fardos sobre as suas ovelhas e não se importavam com elas. Isso pode acontecer ainda hoje. Então, por isso a igreja reza, para que nós sejamos bons pastores, que nós tenhamos essa verdadeira identificação com o Cristo vítima. Não existe um pastor verdadeiro, não existe aquele que se identifica com o bom pastor, que não seja ao mesmo tempo uma vítima. Então, nós precisamos ser essas vítimas, por amor ao rebanho que nos é confiado. Mas uma outra coisa importante, né? A igreja reza pelos pastores da hierarquia, mas por outro lado nós precisamos entender que a condição de cristão, ela faz com que nós sejamos ovelhas, mas ao mesmo tempo nós somos chamados também a ser pastores,
porque nós somos chamados a nos identificar com Cristo. Cristo é o cordeiro que se imola, mas é o pastor que cuida também. Então, todos os cristãos, sobretudo os cristãos adultos, né, são chamados a exercer algum tipo de pastoreio. Por exemplo, os pais de família precisam cuidar do rebanho da sua família. As mães de família também precisam cuidar da sua prole, precisam cuidar dos filhos, né? Os leigos que têm algum cargo de coordenação, algum cargo de cuidado, seja na igreja ou fora da igreja, né, precisam exercer um pastoreio. Então, por isso é preciso também haver essa identificação com o bom pastor. Aqui é interessante nós observarmos essa expressão, o bom pastor. No original grego, nós temos a expressão kalos. Kalos pode se traduzir como bom ou como belo. Então, no fundo, nós vemos que nós podemos dizer que Jesus, ele é o belo pastor. Em Jesus, a beleza e a bondade se identificam. E se nós formos ver, né, os ditos dos antigos teólogos, especialmente os teólogos da época medieval, os escolásticos, eles faziam convergir a bondade, a beleza e a verdade. Jesus, então, ele é o pastor que é bom, que jamais faz o mal. E ele é o belo pastor, porque a sua voz é ouvida pelas suas ovelhas. O que faz com que alguém seja atraente para nós? Sobretudo, a beleza. A beleza é algo que verdadeiramente atrai os corações. E a beleza autêntica de Jesus é aquilo que faz com que as suas ovelhas ouçam a sua voz. Nós ouvimos a voz do bom pastor quando nós vemos a beleza, a bondade e a verdade que há nele. Isso precisa acontecer em nós também. Nós precisamos ser esses bons pastores e esses belos pastores. O que é a beleza para nós? A beleza aqui não é necessariamente algo físico, mas a beleza de um coração virtuoso. As virtudes, elas embelezam uma pessoa e elas fazem com que essa pessoa seja atraente. Ou seja, as virtudes de um bom pastor, seja ele um sacerdote, seja ele um bispo, ou seja ele um pai de família, seja ele quem tem, né, o encargo de cuidar de alguém, quando essa pessoa é cheia de virtudes, ela é capaz de verdadeiramente pastorear, porque as ovelhas ouvirão a sua voz, ouvirão a beleza da verdade que tem naquelas coisas que o pastor diz, para cuidar das ovelhas. Por isso, todos nós precisamos nos identificar com o Cristo bom pastor e sermos também bons pastores, porque caso contrário, nós seremos mercenários. E no fundo, se nós formos ver, né, bem qual é a realidade cristã, a realidade cristã é essa, é sair de si mesmo para que o outro viva. O que é a caridade? A caridade divina, a caridade como uma graça, a caridade como uma virtude teologal, senão o sair de si para que o outro viva. Então é exatamente isso que o bom pastor faz, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos sair de nós mesmos, ou seja, né, morrer para nós mesmos para que o outro viva. Essa é a expressão máxima da caridade. E é assim que nós vencemos aquilo que é a marca mais forte do pecado em nós, que é o egoísmo. A consequência pior que o pecado original trouxe para a humanidade foi justamente o fechamento em si mesmo. Antes do pecado, o homem e a mulher eram abertos para a comunhão com Deus, e não eram fechados em si mesmo. Depois o pecado trouxe então essa marca. O fato de nós darmos a nossa vida pelos outros faz com que nós façamos morrer o egoísmo que existe dentro de nós. O egoísmo, ou seja, o pensar somente em si, é a atitude mercenária. É a atitude que caracteriza os maus pastores. Aqueles que são chamados a cuidar, mas não pensam nos outros, mas pensam nos seus benefícios próprios. Nós, como cristãos, precisamos fazer morrer esse egoísmo. Precisamos realmente nos identificar com Cristo, o bom pastor, o cordeiro que deu a sua vida pelos outros. A sua vida por amor de cada um de nós. Então façamos isso também. Aprendamos de Jesus. Aprendamos de nosso Senhor, das ações de caridade profunda que Ele fez. E sejamos também assim. Não esperemos somente ser pastoreados. Nós já somos pastoreados. Cristo cuida de nós o tempo inteiro.
Ele não tira o seu olhar sobre nós em nenhum instante. Nós, então, nos identificamos como ovelhas, mas precisamos ser aquelas ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, para que isso nos torne também verdadeiros pastores. Então, existe aqui uma dupla realidade, de sermos cuidados, mas também de cuidar. Que Jesus, o bom pastor, então, nos conceda essa graça, de nós nos identificarmos cada vez mais com Ele. E vamos pedir também a Nossa Senhora, a Virgem Maria, nossa mãe, que nos ajude. Nossa Senhora, podemos usar aqui uma aplicação que não é tão usual, mas a gente pode chamá-la de a bela pastora, a boa pastora, aquela que cuida do rebanho. Nossa Senhora, mais do que ninguém, cuida de nós. Jesus, no alto da cruz, deu esse encargo a Maria. Ela é a mãe de toda a humanidade, mãe de cada um de nós. Então ela cuida de nós para que nós sejamos verdadeiras ovelhas de nosso Senhor e para que nós também nos tornemos bons cuidadores. Então, entregando-nos aos cuidados de Maria Santíssima, ela vai, aos poucos, fazer com que cresça dentro de nós as virtudes necessárias para que nós sejamos belos como o bom pastor, belos em virtude, belos espiritualmente, belos interiormente. E assim possamos cativar aquelas que são as nossas ovelhas, cuidar delas e ter a coragem de dar a nossa vida por elas. Que Nossa Senhora, ela verdadeiramente nos ajude. Lembremos aqui que os primeiros pastores que Jesus elegeu foram seus discípulos, seus apóstolos. Os apóstolos foram os encarregados a cuidar do grande rebanho, que era a cristandade incipiente, que estava começando, os cristãos das primeiras gerações. Mas não esqueçamos que quem ficou ao encargo de cuidar dos próprios apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, foi a Virgem Maria. Nós estamos nos aproximando da festa de Pentecostes, e lá nós vemos que no cenáculo, Maria estava junto com eles, ou seja, Nossa Senhora cuidava dos pastores. Então, ela mais do que ninguém cuida de nós, cuida de nós como ovelhas, para que sejamos também bons pastores. Que Nossa Senhora nos ajude a enxergarmos em Cristo imolado, o Cristo, o bom pastor e cordeiro, a verdadeira imagem daquilo que nós devemos ser. E que nós possamos cada vez mais, por intercessão dela, nos identificar ao nosso Senhor. E rezemos também hoje de maneira especial, mais uma vez, pelos nossos pastores da igreja, pelo Santo Padre o Papa, por todos os bispos. Rezemos de maneira muito especial pelo nosso arcebispo Dom Mário, por todos os sacerdotes da nossa arquidiocese, para que nós sejamos fiéis, para que nós não nos deixemos levar pelo egoísmo e nos tornemos desafortunadamente mercenários. Que Deus nos dê essa graça de nós verdadeiramente sermos bons pastores e cuidarmos do rebanho que nosso Senhor nos confiou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.